Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos então para mais uma live da Nutri de quinta-feira. Hoje vamos falar sobre emagrecimento pelo autocuidado. E aí a gente vai contar um pouquinho dessa história de emagrecimento, de autocuidado e vamos trabalhar também, né, aqui algumas dicas para vocês estarem praticando isso em casa. Bora lá? Assistir a live até o final? Vamos lá então. O que é autocuidado? Autocuidado vai além da questão de você se valorizar. O autocuidado precisa ser algo trabalhado dentro de você. Então, diariamente, a gente deve pensar na questão do se amar, né? Então, às vezes a gente tem algumas dificuldades nesse processo. Então vamos aguardando que a gente vai falar um pouquinho disso sobre autocuidado pelo emagrecimento. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando aqui para a gente ir comentando. Olá, Cristiane, Alice, bem-vindas. Vamos para mais uma live de quinta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autocuidado. Fernanda, muito bem. Boa tarde, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Mariana, bem-vindas. Vamos lá, vamos começar a live e vamos falar um pouquinho desse autocuidado. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Dá coraçãozinho. Quem tá ouvindo bem, tá entendendo, tá tranquilinho a live aí. Isso, obrigada. Só para eu saber. Então, vamos lá, bora lá falar desse autocuidado. Gente, o que eu queria falar aqui para vocês? A proposta de hoje? Vocês entenderem que o emagrecimento, ele precisa ser leve. E isso que muitas vezes as pessoas não é nem que não acreditam, não querem esperar, não querem ter esse tempo, né, de espera para o emagrecimento. Bem-vinda, Fernanda. Então, a Má tá aqui também, né? Bem-vindas. Então, o que a gente vai falar aqui desse processo? Que o emagrecimento, ele precisa ser leve, ele precisa ser com cuidado, com autocuidado. E quem pode fazer isso por você é você mesma, né? Autocuidado é você mesma. Então, quando você tá focada em emagrecer, nada vai te tirar do foco. Então, pensa, dá para passar o resto da vida sem comer nada do que você gosta? Muitas vezes a gente não consegue. Então, para aí. Dá para fazer alguma coisa que seja muito, muito rigorosa? Não é legal. Então a gente fala que o emagrecimento precisa ser a partir desse autocuidado, que é de você se cuidar, de você se amar, de você se aceitar. O que eu falo sempre, né, aqui no consultório pro pessoal e que eu gosto de falar aqui também nas lives. Tem algumas coisas que só a gente pode fazer pela gente, não é verdade? E quando a gente coloca uns limites muito intensos, a gente não consegue manter, porque judia da gente, né? Então a gente tem que entender e respeitar cada fase. Às vezes eu atendo aqui mães que amamentam, mães que são recém-casadas, ou mães que já têm os filhos grandes. Enfim, a gente tem várias situações. E aí o que eu falo? Que cada mulher tá na sua fase. Então não dá pra gente não respeitar isso. Então a gente tem que entender que em alguns momentos é uma fase da vida que a gente tem que respeitar. E o nosso corpo, eu sempre falo isso, o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele faz o melhor que ele pode sempre pela gente. Agora, lógico, ele não consegue fazer milagre quando você não dá condições perfeitas para ele. Então a gente precisa melhorar as condições. Então, por exemplo, pensa aí vocês que estão aqui comigo. O que você tem feito hoje para melhorar o seu autocuidado? Para melhorar, por exemplo, porque tudo isso vai influenciar no emagrecimento, gente. Então, por exemplo, a sua relação com a sua família, a sua relação com as pessoas que estão à sua volta, a sua relação com o seu emprego, a sua relação com a sua satisfação
de carreira. Então, tudo isso influencia no ganho de peso, tá? Então, vocês precisam fazer essa autoanálise, esse autocuidado com vocês. Perceber que às vezes tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Tipo, tem coisas que a gente vai avaliar e vai falar, pô, isso eu não consigo mudar agora. Mas tem coisas que vocês conseguem. Então, isso é autocuidado, é a gente analisar aonde a gente pode melhorar, aonde que a gente pode mexer para ajudar. Porque quando eu sempre gosto de falar isso, que gente feliz não enche o saco, não é isso? É isso. Então, quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente tá feliz, o que a gente faz? A gente consegue se cuidar melhor, a gente tá feliz, a gente se dá bem com as pessoas, a gente dorme melhor, a gente acorda mais disposta. Então, olha quanta coisa. Então, gente, mas já voltou. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar esse autocuidado. E como que melhora isso, Nutri? Gente, existe uma coisa que é o se aceitar. Ok, então já eu me aceito, tal, então eu tô acima do peso, então agora acabou. Não, você vai se aceitar a fase que você está vivendo. Então hoje eu estou acima do peso porque aconteceu isso na minha vida, tal, enfim, agora eu preciso mudar isso. Então o que eu preciso mudar? Então a gente tem que ter também esse autocuidado para entender o que eu posso mudar e o que eu não posso. Não é verdade? Então assim, tem coisas que dá para você mudar. Então você já percebe lá que tem coisas que, por exemplo, fazer um exercício, fazer uma alimentação mais rica em saladas, verduras, legumes, frutas, isso você já pode mudar. Faz isso aos poucos para ser leve para você. E aí, o que a gente vai construindo? Hábitos novos, saudáveis, e aí você vai melhorando isso. Agora, existe uma coisa no autocuidado, gente, que é importantíssimo. É você marcar aonde você está hoje e aonde você quer estar daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. E você montar estratégias para cada um desse período, tá? Para cada uma dessas fases. E além disso, o que você vai fazer? Valorizar o resultado. E é isso que a gente não faz, e isso não é autocuidado. Quando a gente não evolui, quando a gente não valoriza a nossa evolução, a gente tem muita chance de fracassar. Por quê? Porque a gente não valoriza. Às vezes a gente, por exemplo, né? Hoje eu atendi uma paciente e ela falou assim, pô, eu queria perder 8 quilos, eu já consegui. Agora que eu consegui, eu tô triste porque eu tô flácida. Então, olha só, gente, olha só o que eu ouvi. E aí eu falei, gente, não, isso não pode. Por quê? Pô, você queria perder 8 quilos e você perdeu. Então, muito legal. Agora, calma, nós vamos tratar a flacidez. Mas às vezes a gente quer tantas coisas e a gente não é capaz de valorizar esse autocuidado, esse alcance de resultado. Isso é muito importante. Porque isso vai valorizar a nossa, como que eu posso dizer assim, o nosso desenvolvimento. Então, quando você se propôs a uma meta, alcançar uma meta, e você alcançou, você deve se valorizar. E aí eu falo que isso tem que ser diário, porque quem está indo no processo de emagrecimento, então o autocuidado, ele vai ajudar a gente nesse processo, né, de emagrecimento. Ele vai ajudar você a dar passinhos diário. Só que todos os dias você vai se elogiar por ter alcançado, por ter conseguido dar esse passo, por ter conseguido aumentar isso, melhorar isso. Então, é desse jeito que a gente tem que ir alcançando e melhorando o nosso autocuidado, tá? Então, o autocuidado, ele vai ajudar você no processo de emagrecimento, dando leveza para o processo. Porque, gente, de dieta restritiva e de não pode, e come isso, come aquilo, que vai fazer um milagre, tá cheio aí de coisas assim. Mas não é legal, não é verdade? Por quê? Porque são coisas muito restritivas que vão te deixar muito preso. Então, a gente tem que ter essa leveza. E a leveza é o se cuidar. Como que é esse autocuidado? É você respeitar a sua fase, criar atitudes para você modificar a situação que você se encontra e valorizar isso diariamente. Então, é você todos os dias escolher novos passos, escolher novas estratégias e ir se valorizando nesse processo.
E aí tem coisas que, é lógico, a gente no consultório eu trabalho isso e ajudo as pessoas nesse processo, mas isso dá libertação, porque a gente não fica presa em dieta. A gente não fica preso num papel, a gente não fica preso numa estratégia, a gente vai se respeitando, criando metas, avançando em cada estratégia. Então, hoje, por exemplo, não dá pra gente mudar todos os hábitos de uma vez. Então, por exemplo, hoje você tem uma deficiência. Então, hoje eu não como nenhuma fruta, não como salada, não faço exercício. Então, não dá pra mudar tudo de uma vez. Mas existem estratégias. Você vai colocando uma, depois outra estratégia e a gente vai melhorando, tá? Então, isso é muito importante, gente. O autocuidado para o processo de emagrecimento, que é você diariamente ver o que você está fazendo, como você está hoje, aonde você quer chegar, se valorizar nesse processo, entender que cada fase é única e é sua, não dá pra gente responsabilizar outras pessoas. Então, às vezes no processo de emagrecimento tem muito isso. A gente responsabiliza outras pessoas. Eu não faço porque meus filhos. Eu não faço porque meu marido. Eu não faço porque meu serviço. Não dá pra fazer isso. Isso não é autocuidado. Então, autocuidado depende de você. É você se amar por primeiro. É você colocar você em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, tá? Porque quando a gente se ama, a gente transborda um amor que vai melhorar tudo ao nosso redor e vai fazer bem para as pessoas que estão próximas da gente. Então, não tem nada de egoísmo se amar por primeiro, tá? Não é você pôr você na frente e largar todos os restos. Isso não é autocuidado também. Mas é você entender que para você amar alguém, você precisa estar bem. Você precisa estar se amando. Porque senão, o que acontece, gente? O que a gente faz? A gente tá mal com a gente mesmo, porque a gente olha no espelho e fica putíssima da vida com o que a gente tá vendo. E aí, o que a gente faz? Sai putíssima com todo mundo. Tipo, fica de mau humor, fica bravo. E aí também, o que adianta? Então, não podemos culpar pessoas e não podemos achar que é egoísmo a gente se amar por primeiro. A gente tem que se cuidar, tem que se valorizar, tem que pôr o nosso espaço, né, pra gente poder se cuidar e ir ajudando nesse processo de emagrecimento. Bom, eu fui falando demais. Vamos lá ver quais são as dúvidas aqui que vocês possuem aqui sobre isso. Muito bem. Gente, se vocês forem tendo dúvida do que eu tô falando, podem ir colocando aí, tá bom? Então, assim, gente, o autocuidado é isso, tá? É vocês se priorizarem nesse processo de emagrecimento. Esquece dieta. Dieta não funciona. Então, deleta a dieta a princípio, porque eu sei que não é simples assim, deleta a dieta. Todo mundo tem um vício, quer sair com um papel, todo mundo quer ter uma dieta para seguir. Mas esquece a dieta e pensa no autocuidado. Pensa na proposta de você cuidar melhor do seu organismo. E aí começa um processo de você aceitar ou não determinados alimentos. Por exemplo, comer pizza todo dia é autocuidado? Você está cuidando do seu organismo? Você está se valorizando? Você está tendo uma resposta assim super legal para o seu organismo? Não. Você já sabe que é um alimento que tem muita gordura, você sabe que é um alimento que engorda. Então, é positivo? Não, não é. Então, dá para comer pizza todo dia? Não. E aí você vai falando melhor, interagindo melhor com o seu cérebro. O cérebro vai começar, a sua mente vai trabalhar em favor do seu corpo e você vai tendo melhora nesse processo de emagrecimento. Por exemplo, não fazer nenhum exercício é autocuidado? Não procurar atitudes que vão me ajudar a me sentir melhor, a cuidar melhor do meu corpo? São atitudes boas, então você vai começar a valorizar isso com leveza. Então você vai começar a dar prioridade a fazer as coisas caminhando, você vai evitar alimentos gordurosos, você vai começar a ter um cuidado melhor com a sua alimentação, com o seu estilo de vida. E aí o emagrecimento vai ficando mais leve. Então, dentro do emagrecimento, o autocuidado é um fator muito importante. E a gente trabalha ele aqui no consultório também, tá? Que é esse processo de você se interiorizar, de você olhar para como você está hoje, como que você está se cuidando, quais são as estratégias que você pode modificar, o que você precisa colocar
de prioridade para você, que aí o emagrecimento vai ficando mais tranquilo, mais leve, mais fácil, tá? Agora, é claro, a gente tem outras coisas que vão influenciar no emagrecimento. Então, a gente tem sim que ver se não tem carências nutricionais, a gente tem que ver se não precisa de uma modificação mais intensa em determinadas quantidades de nutrientes, isso é fato. Mas o autocuidado ajuda muito nesse processo, tá? Então era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês, de que é importante vocês priorizarem vocês no processo de emagrecimento. Cada um, é importante que vocês entendam que se vocês se amarem, e do jeito que vocês estão hoje, não importa, tô gorda, tô flácida, tô com a pele ruim, meu cabelo isso, não tem problema. Deu uma caidinha na internet aqui, né, gente? Vamos lá. Mas já voltou. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar esse autocuidado. E como que melhora isso, Nutri? Gente, existe uma coisa que é o se aceitar. Ok, então já eu me aceito, tal, então eu tô acima do peso, então agora acabou. Não. Você vai se aceitar a fase que você está vivendo. Então, hoje eu estou acima do peso porque aconteceu isso na minha vida, tal, enfim. Agora eu preciso mudar isso. Então, o que eu preciso mudar? Então, a gente tem que ter também esse autocuidado para entender o que eu posso mudar e o que eu não posso. Não é verdade? Então, assim, tem coisas que dá para você mudar. Então, você já percebe lá que tem coisas que, por exemplo, fazer um exercício, fazer uma alimentação mais rica em saladas, verduras, legumes, frutas, isso você já pode mudar. Faz isso aos poucos para ser leve para você. E aí, o que a gente vai construindo? Hábitos novos, saudáveis, e aí você vai melhorando isso. Agora, existe uma coisa no autocuidado, gente, que é importantíssimo. É você marcar aonde você está hoje e aonde você quer estar daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. E você montar estratégias para cada um desse período, tá? Para cada uma dessas fases. E além disso, o que você vai fazer? Valorizar o resultado. E é isso que a gente não faz, e isso não é autocuidado. Quando a gente não evolui, quando a gente não valoriza a nossa evolução, a gente tem muita chance de fracassar. Por quê? Porque a gente não valoriza. Às vezes a gente, por exemplo, né? Hoje eu atendi uma paciente e ela falou assim, pô, eu queria perder 8 quilos, eu já consegui. Agora que eu consegui, eu tô triste porque eu tô flácida. Então, olha só, gente, olha só o que eu ouvi. E aí eu falei, gente, não, isso não pode. Por quê? Pô, você queria perder 8 quilos e você perdeu. Então, muito legal. Agora, calma, nós vamos tratar a flacidez. Mas a gente às vezes a gente quer tantas coisas e a gente não é capaz de valorizar esse autocuidado, esse alcance de resultado. Isso é muito importante. Porque isso vai valorizar a nossa, como que eu posso dizer assim, no nosso desenvolvimento. Então, quando você se propôs a uma meta, alcançar uma meta, e você alcançou, você deve se valorizar. E aí eu falo que isso tem que ser diário, porque quem está indo no processo de emagrecimento, então o autocuidado, ele vai ajudar a gente nesse processo, né, de emagrecimento. Ele vai ajudar você a dar passinhos diário, só que todos os dias você vai se elogiar por ter alcançado, por ter conseguido dar esse passo, por ter conseguido aumentar isso, melhorar isso. Então, é desse jeito que a gente tem que ir alcançando e melhorando o nosso autocuidado, tá? Então, o autocuidado, ele vai ajudar você no processo de emagrecimento, dando leveza para o processo. Porque, gente, de dieta restritiva e de não pode, e come isso, come aquilo, que vai fazer um milagre, tá cheio aí de coisas assim. Mas não é legal, não é verdade? Por quê? Porque são coisas muito restritivas que vão te deixar muito preso. Então, a gente tem que ter essa leveza. E a leveza é o se cuidar. Como que é esse autocuidado? É você respeitar a sua fase, criar atitudes para você modificar
a situação que você se encontra e valorizar isso diariamente. Então é você todos os dias escolher novos passos, escolher novas estratégias e ir se valorizando nesse processo. E aí tem coisas que, é lógico, a gente no consultório eu trabalho isso e ajudo as pessoas nesse processo, mas isso dá libertação, porque a gente não fica presa em dieta, a gente não fica presa num papel, a gente não fica preso numa estratégia, a gente vai se respeitando, criando metas, avançando em cada estratégia. Então hoje, por exemplo, não dá pra gente mudar todos os hábitos de uma vez. Então, por exemplo, hoje você tem uma deficiência. Então, hoje eu não como nenhuma fruta, não como salada, não faço exercício. Então, não dá pra mudar tudo de uma vez. Mas existem estratégias. Você vai colocando uma, depois outra estratégia e a gente vai melhorando, tá? Então, isso é muito importante, gente. O autocuidado pro processo de emagrecimento, que é você diariamente ver o que você tá fazendo, como você está hoje, aonde você quer chegar, se valorizar nesse processo, entender que cada fase é única e é sua, não dá pra gente responsabilizar outras pessoas. Então, às vezes no processo de emagrecimento tem muito isso. A gente responsabiliza outras pessoas. Eu não faço porque meus filhos. Eu não faço porque meu marido. Eu não faço porque meu serviço. Não dá pra fazer isso, isso não é autocuidado. Então, autocuidado depende de você, é você se amar por primeiro. É você colocar você em primeiro lugar e isso não é egoísmo, tá? Porque quando a gente se ama, a gente transborda um amor que vai melhorar tudo ao nosso redor e vai fazer bem para as pessoas que estão próximas da gente. Então, não tem nada de egoísmo se amar por primeiro, tá? Não é você pôr você na frente e largar todos os restos. Isso não é autocuidado também. Mas é você entender que para você amar alguém, você precisa estar bem. Você precisa estar se amando. Porque senão, o que acontece, gente? O que a gente faz? A gente tá mal com a gente mesmo, porque a gente olha no espelho e fica putíssima da vida com o que a gente tá vendo. E aí, o que a gente faz? Sai putíssima com todo mundo. Tipo, fica de mau humor, fica bravo. E aí também, o que adianta? Então, não podemos culpar pessoas e não podemos achar que é egoísmo a gente se amar por primeiro. A gente tem que se cuidar, tem que se valorizar, tem que pôr o nosso espaço, né, pra gente poder se cuidar e ir ajudando nesse processo de emagrecimento. Bom, eu fui falando demais. Vamos lá ver quais são as dúvidas aqui que vocês possuem aqui sobre isso. Muito bem. Gente, se vocês forem tendo dúvida do que eu tô falando, podem ir colocando aí, tá bom? Então, assim, gente, o autocuidado é isso, tá? É vocês se priorizarem nesse processo de emagrecimento. Esquece dieta. Dieta não funciona. Então, deleta a dieta a princípio, porque eu sei que não é simples assim, deleta a dieta. Todo mundo tem um vício, quer sair com um papel, todo mundo quer ter uma dieta para seguir. Mas esquece a dieta e pensa no autocuidado. Pensa na proposta de você cuidar melhor do seu organismo. E aí começa um processo de você aceitar ou não determinados alimentos. Por exemplo, comer pizza todo dia é autocuidado? Você está cuidando do seu organismo? Você está se valorizando? Você está tendo uma resposta assim super legal para o seu organismo? Não. Você já sabe que é um alimento que tem muita gordura, você sabe que é um alimento que engorda. Então, é positivo? Não, não é. Então, dá para comer pizza todo dia? Não. E aí você vai falando melhor, interagindo melhor com o seu cérebro. O cérebro vai começar, a sua mente vai trabalhar em favor do seu corpo e você vai tendo melhora nesse processo de emagrecimento. Por exemplo, não fazer nenhum exercício é autocuidado? Não procurar atitudes que vão me ajudar a me sentir melhor, a cuidar melhor do meu corpo? São atitudes boas, então você vai começar a valorizar isso com leveza. Então você vai começar a dar prioridade a fazer as coisas caminhando, você vai evitar alimentos gordurosos, você vai começar a ter um cuidado melhor com a sua alimentação, com o seu estilo de vida.
E aí o emagrecimento vai ficando mais leve. Então, dentro do emagrecimento, o autocuidado é um fator muito importante. E a gente trabalha ele aqui no consultório também, tá? Que é esse processo de você se interiorizar, de você olhar para como você está hoje, como que você está se cuidando, quais são as estratégias que você pode modificar, o que você precisa colocar de prioridade para você, que aí o emagrecimento vai ficando mais tranquilo, mais leve, mais fácil, tá? Agora, é claro, a gente tem outras coisas que vão influenciar no emagrecimento. Então, a gente tem sim que ver se não tem carências nutricionais, a gente tem que ver se não precisa de uma modificação mais intensa em determinadas quantidades de nutrientes, isso é fato. Mas o autocuidado ajuda muito nesse processo, tá? Então era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês, de que é importante vocês priorizarem vocês no processo de emagrecimento. Cada um, é importante que vocês entendam que se vocês se amarem, e do jeito que vocês estão hoje, não importa, tô gorda, tô flácida, tô com a pele ruim, meu cabelo isso, não tem problema. Deu uma caidinha na internet aqui, né, gente? Vamos lá, mas... Deu uma caidinha na internet aqui, né, gente? Vamos lá, mas... Tá caindo minha internet, gente, desculpa. Então, assim, se você se amar, se aceitar do jeito que você tá hoje, independente de estar gorda, magra, enfim, flácida... Se você se amar e aceitar que isso é o melhor que seu corpo pode fazer e que hoje você vai começar uma nova estratégia para o emagrecimento, pensando nessa leveza do processo, vai ser muito melhor. E aí você vai escolhendo passos para você ir dando conforme a sua maior dificuldade. E aí você vai trabalhando isso em você. Porque eu canso de ouvir aqui, gente, não sei se acontece com vocês, coloquem aí nos comentários, mas, por exemplo, gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo fazer, porque eu não... a comida, eu não consigo me organizar porque eu não tenho tempo. Tudo bem, a gente sabe que a vida é corrida, mas ter tempo para se alimentar é autocuidado. Então, se você não tem tempo para se alimentar, como que você quer sobreviver e tá bem e tá com saúde? Não dá. Então precisa melhorar esse tempo direcionado para alimentação. Então, mesmo que você gaste um pouco mais de tempo, às vezes para comprar, para preparar, para fazer uma organização nessa alimentação, precisa acontecer. Então a gente tem que se preparar. Quem não prepara, quem não se programa para alimentação, não tem sucesso no emagrecimento. Então tem que pensar antes, tem que se organizar, tem que ir no mercado, isso e aquilo, para poder arrumar. Então isso é autocuidado. Então aí a gente vai montando estratégias para melhorar isso, para melhorar esse processo, tá? Então a dica que eu quero deixar para vocês é: listem o que vocês precisam, como está a vida de vocês hoje, aonde que você acha que está tudo desorganizado, e começa a organizar por onde é mais fácil. E aí põe metas. Para esse mês eu quero arrumar isso, para daqui 6 meses eu quero estar com isso e isso arrumado, e daqui 1 ano eu quero esse resultado. E aí, conforme você for alcançando cada pedacinho, cada metinha que você colocou, se elogie, festeje. Então, por exemplo, eu vou passar 1 mês sem fazer, que eu quero, sei lá, perder 1 quilo. Então, eu vou fazer exercício, caminhada, e daqui 1 mês eu quero perder 1 quilo. Se daqui 1 mês você perder 1 quilo, se presenteie, compre um creme bonito, bom pra você, faça uma massagem, faça algo que te valorize, que você fala, nossa, eu mereço isso. Isso é autocuidado. E aí a gente vai melhorando, a gente vai querendo se cuidar para ter esse sucesso. E aí o emagrecimento vai acontecendo pelo autocuidado também, tá? Então há inúmeras possibilidades, inúmeras estratégias para a gente trabalhar para o processo de emagrecimento acontecer, tá? Quero saber de vocês, o que vocês têm feito de autocuidado aí para vocês? O que vocês conseguem fazer diariamente que você percebe que é uma valorização do seu feminino, do seu mulher, do seu bem-estar? O que vocês têm feito? Me contem.
E como que você acha que você, assim, pode melhorar daqui 1, 2, 3 semanas? O que você poderia estar fazendo para ir melhorando o seu autocuidado? Me falem. Coloquem aqui nos comentários. Na live da semana que vem, a gente vai, agora é setembro, né? A gente vai começar a falar um pouquinho mais de dicas de alimentação e tal. E aí também eu queria que vocês colocassem coisas que vocês querem que eu fale um pouquinho aqui mais na live para vocês. Podem colocar aí nos comentários se vocês quiserem, tá? Se alguém tem alguma dúvida sobre o autocuidado, o que você acha desse autocuidado, vão colocando aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam, se vocês acharam interessante o que eu falei sobre autocuidado, se vocês já praticam esse autocuidado em vocês. Bom, como essa semana, não sei se vocês sabem, é dia do nutricionista, dia 31 de agosto e dia 2 de setembro do educador físico. E aí a gente está fazendo um evento lá na Praça do Itaguá, ali próximo do Parquinho da Nobel, ali na orla da praia. A gente vai fazer o NutriRoom, que é um evento sobre alimentação, sobre atividade física, corrida, que a gente vai fazer, eu e a Camila Rum, que é uma triatleta, que é coach de corrida. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e sobre corrida na Orla da Praia, no sábado, dia 29, na Orla da Praia, às 4 horas da tarde, ali na Orla, perto do Parquinho da Nobel. Se vocês puderem estar lá com a gente também, vem participar, vamos lá prestigiar esse momento, tá? É muito importante cada um de vocês lá pra gente. Muito bem. A Fê colocou, estou praticando o autocuidado e tem sido maravilhoso. A Fê já é minha paciente, né? Muito bem, Fê. É isso, é vocês terem esse autocuidado, esse respeito, vai modificando os hábitos aos poucos e isso vai ficando leve. E aí é algo que você consegue manter para a vida toda, tá? Muito bem. A Cris colocou, que tudo, eu fui da outra vez e super recomendo. Ah, que legal, Cris. É verdade, você estava lá. Então, gente, sábado agora tem de novo o NutriRoom, tá? Que foi um evento que a gente já fez no ano passado, foi super legal e a gente vai fazer esse ano novamente. Quem quiser participar, só mandar uma mensagem depois para mim no WhatsApp, pra gente saber o número de pessoas que estão interessados, né? Então mandem lá pra gente uma mensagem no WhatsApp ou aqui no Insta mesmo, pra gente poder se programar. Não precisa levar nada, mas se quiserem levar uma canga pra sentar, é legal, tá bom? Muito bem. Gente, acho que hoje a ideia era falar um pouquinho para vocês sobre a importância desse autocuidado no processo de emagrecimento, de se aceitar, de se respeitar, de não fazer dietas que... Porque essas dietas restritivas, gente, elas não respeitam a gente, não respeitam as suas vontades, os seus desejos, as suas dificuldades. Simplesmente, goela abaixo, não pode comer. Então, isso não respeita você, não respeita a sua história alimentar, não respeita a sua relação com o alimento. Isso é traumático e cada vez vai criando mais traumas, insucessos e você vai acreditando que não é possível emagrecer. E só que é leve, tem que ser aos poucos, tem que ser com cuidado para você não traumatizar a sua mente nem o seu corpo, tá bom? Então, gente, eu espero vocês no NutriRoom, sábado, às 4 horas, lá na praia, na orla ali da Praia do Itaguá, perto do Parquinho da Nobel. E também quero agradecer pela audiência aqui, por vocês estarem aqui comigo, para a gente falar um pouquinho de emagrecimento. E quero contar com a ajuda de vocês para a gente criar novos temas para as novas lives que a gente vai fazer em setembro, tá bom? Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem live da Nutri aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana, bom final de semana e a gente se vê no sábado, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tá caindo minha internet, gente, desculpa.
Então, assim, se você se amar, se aceitar do jeito que você tá hoje, independente de estar gorda, magra, enfim, flácida, se você se amar e aceitar que isso é o melhor que o seu corpo pode fazer e que hoje você vai começar uma nova estratégia para o emagrecimento, pensando nessa leveza do processo, vai ser muito melhor. E aí você vai escolhendo passos para você ir dando conforme a sua maior dificuldade. E aí você vai trabalhando isso em você. Porque eu canso de ouvir aqui, gente, não sei se acontece com vocês, coloquem aí nos comentários, mas, por exemplo, gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo fazer, porque eu não... a comida, eu não consigo me organizar porque eu não tenho tempo. Tudo bem, a gente sabe que a vida é corrida, mas ter tempo para se alimentar é autocuidado. Então, se você não tem tempo para se alimentar, como que você quer sobreviver e tá bem e tá com saúde? Não dá. Então, precisa melhorar esse tempo direcionado para alimentação. Então, mesmo que você gaste um pouco mais de tempo, às vezes para comprar, para preparar, para fazer uma organização nessa alimentação, precisa acontecer. Né? Então, a gente tem que se preparar. Quem não prepara, quem não se programa para alimentação, não tem sucesso no emagrecimento. Então, tem que pensar antes, tem que se organizar, tem que ir no mercado, isso e aquilo, para poder arrumar. Então, isso é autocuidado. Então, aí a gente vai montando estratégias para melhorar isso, para melhorar esse processo, tá? Então, a dica que eu quero deixar para vocês é: listem o que vocês precisam, como está a vida de vocês hoje, aonde que você acha que está tudo desorganizado e começa a organizar por onde é mais fácil. E aí põe metas. Para esse mês eu quero arrumar isso, para daqui 6 meses eu quero estar com isso e isso arrumado, e daqui 1 ano eu quero esse resultado. E aí, conforme você for alcançando cada pedacinho, cada metinha que você colocou, se elogie, festeje. Então, por exemplo, eu vou passar 1 mês sem fazer, que eu quero, sei lá, perder 1 quilo. Então, eu vou fazer exercício, caminhada, e daqui 1 mês eu quero perder 1 quilo. Se daqui 1 mês você perder 1 quilo, se presenteie, compre um creme bonito, bom para você, faça uma massagem, faça algo que te valorize, que você fala, nossa, eu mereço isso. Isso é autocuidado. E aí a gente vai melhorando, a gente vai querendo se cuidar para ter esse sucesso. E aí o emagrecimento vai acontecendo pelo autocuidado também, tá? Então há inúmeras possibilidades, inúmeras estratégias para a gente trabalhar para o processo de emagrecimento acontecer, tá? Quero saber de vocês, o que vocês têm feito de autocuidado aí para vocês? O que vocês conseguem fazer diariamente que você percebe que é uma valorização do seu feminino, do seu mulher, do seu bem-estar? O que vocês têm feito? Me contem. E como que você acha que você, assim, pode melhorar daqui 1, 2, 3 semanas? O que você poderia estar fazendo para ir melhorando o seu autocuidado? Me falem. Coloquem aqui nos comentários. Na live da semana que vem, a gente vai, agora é setembro, né? A gente vai começar a falar um pouquinho mais de dicas, de alimentação e tal. E aí também eu queria que vocês colocassem coisas que vocês querem que eu fale um pouquinho aqui mais na live para vocês. Podem colocar aí nos comentários se vocês quiserem, tá? Se alguém tem alguma dúvida sobre o autocuidado, o que você acha desse autocuidado, vão colocando aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam, se vocês acharam interessante o que eu falei sobre autocuidado, se vocês já praticam esse autocuidado em vocês. Bom, como essa semana, não sei se vocês sabem, é dia do nutricionista, dia 31 de agosto e dia 2 de setembro do educador físico. E aí a gente está fazendo um evento lá na Praça do Itaguá, ali próximo do Parquinho da Nobel, ali na orla da praia. A gente vai fazer o NutriRoom,
que é um evento sobre alimentação, sobre atividade física, corrida, que a gente vai fazer, eu e a Camila Rum, que é uma triatleta, que é coach de corrida. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e sobre corrida na Orla da Praia, no sábado, dia 29, na Orla da Praia, às 4 horas da tarde, ali na Orla, perto do parquinho da Nobel. Se vocês puderem estar lá com a gente também, vem participar, vamos lá prestigiar esse momento, tá? É muito importante cada um de vocês lá pra gente. Muito bem. A Fê colocou, estou praticando o autocuidado, tem sido maravilhoso. A Fê já é minha paciente, né? Muito bem, Fê. É isso, é vocês terem esse autocuidado, esse respeito, vai modificando os hábitos aos poucos e isso vai ficando leve. E aí é algo que você consegue manter para a vida toda, tá? Muito bem. A Cris colocou, que tudo, eu fui da outra vez e super recomendo. Ah, que legal, Cris. É verdade, você estava lá. Então, gente, sábado agora tem de novo o Nutri-Room, tá? Que foi um evento que a gente já fez no ano passado, foi super legal e a gente vai fazer esse ano novamente. Quem quiser participar, só mandar uma mensagem depois para mim no WhatsApp pra gente saber o número de pessoas que estão interessados, né? Então mandem lá pra gente uma mensagem no WhatsApp ou aqui no Insta mesmo, pra gente poder se programar. Não precisa levar nada, mas se quiserem levar uma canga pra sentar, é legal, tá bom? Muito bem. Gente, acho que hoje a ideia era falar um pouquinho para vocês sobre a importância desse autocuidado no processo de emagrecimento, de se aceitar, de se respeitar, de não fazer dietas que... Porque essas dietas restritivas, gente, elas não respeitam a gente, não respeitam as suas vontades, os seus desejos, as suas dificuldades. Simplesmente, goela abaixo, não pode comer. Então, isso não respeita você, não respeita a sua história alimentar, não respeita a sua relação com o alimento. Isso é traumático e cada vez vai criando mais traumas, insucessos e você vai acreditando que não é possível emagrecer. E só que é leve, tem que ser aos poucos, tem que ser com cuidado para você não traumatizar a sua mente nem o seu corpo, tá bom? Então, gente, eu espero vocês no Nutri-Room, sábado, às 4 horas, lá na praia, na orla ali da Praia do Itaguá, perto do parquinho da Nobel. E também quero agradecer pela audiência aqui, por vocês estarem aqui comigo, pra gente falar um pouquinho de emagrecimento. E quero contar com a ajuda de vocês pra gente criar novos temas para as novas lives que a gente vai fazer em setembro, tá bom? Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem live da Nutri aqui, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, bom final de semana e a gente se vê no sábado, tá bom? Beijo, tchau, tchau!